façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. De um assunto que me é muito caro. Um assunto que me é muito caro. Nós estávamos falando aqui de ridículo da imprensa, e esse aqui é um tema que certamente a imprensa brasileira não vai abordar. Eu acho mais fácil uma vaca voar do que esse assunto que eu vou falar agora saia na Rede Globo ou em qualquer veículo da velha mídia brasileira. Talvez, que não são velha mídia, mas talvez na Gazeta do Povo, a Revista Oeste, publiquem alguma coisa. Mas em março desse ano, para quem não se lembra, houve um tiroteio em massa que foi um dos mais trágicos da história americana. Ele aconteceu em uma escola cristã presbiteriana no Tennessee. O nome da escola era Covenant School, Escola da Aliança. E morreram mais de 6 pessoas, incluindo 3 crianças de 9 anos e 3 professores de 60 anos. Os vídeos foram divulgados na internet. Foi muito difícil para mim comentar esse assunto. Eu comentei no Locals na época, porque as minhas filhas, eu tenho uma filha de 7 e uma de 8, e elas estudam numa escola cristã muito parecida nas imagens com a escola onde foi o negócio. Então eu assisti aquilo e parecia que estava sendo com as minhas filhas. Quando a notícia saiu no Brasil, eu vi que a mídia brasileira tinha omitido o fato de que a atiradora era trans. E eu sempre faço confusão, porque quando alguém fala, é uma mulher trans, eu nunca sei se é uma mulher trans, é um homem que acha que é mulher, ou se é uma mulher que acha que é um homem. Mas na verdade era uma mulher que achava que era homem. E uma pessoa que já estava sob cuidado por distúrbio emocional, mas ainda assim ela comprou legalmente 7 armas. E nada disso saiu na imprensa brasileira. Nada disso. Para a imprensa foi mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos, aquela coisa de armas matam gente, Joe Biden, etc. Só que aí a gente descobriu que a mulher, que achava que era homem, tinha deixado um manifesto. E a polícia não divulgava o manifesto. Ela não divulgava o manifesto. Eu falei, mas que coisa louca. E aí, as autoridades pedindo, e a polícia não divulgava o manifesto. Eu sempre olho essas coisas e falo assim, se fosse algo que atende à narrativa da esquerda, já tinha sido divulgado. Falei isso. Se você é meu apoiador do Lucas, você lembra desse comentário. É a mesma coisa do vídeo do Alexandre em Roma. Eu vou ter uma surpresa imensa que a história do vídeo do Alexandre no aeroporto de Roma, porque um dia esse vídeo vai vazar, a história por corroborar a tese do Alexandre e aquela tese ridícula daquele quadrinho que a Rede Globo fez com um tapa na cara, parecendo o tapa da cara do Batman no Robin. Então, eu já sabia que tinha algo de podre. E até que nessa semana, o Steven Crowder, esse mesmo, de quem eu disse que eu inspirei aqui o meu cenário, depois da reforma aqui no estúdio, esse mesmo cujo pai estava sentado ao meu lado ontem, e aliás o pai ficou empolgadíssimo porque ele também faz jiu-jitsu. As pessoas fazem jiu-jitsu, se encontram, é uma coisa assim, todo mundo começa a falar só de jiu-jitsu, mais do que de política. E o pai dele estava sentado ao meu lado e eles conseguiram acesso a algumas páginas do manifesto e divulgaram as páginas do manifesto. Saiu a notícia e eu publiquei de novo no meu locals.com. De novo, todas as notícias que eu estiver falando aqui, vocês podem ler no locals.com. Vaza o manifesto da atiradora trans de Nashville. Revolta... E aí esse aqui é a pegadinha aqui. O que o manifesto tinha? Revolta com os branquelos e com o privilégio branco. A assassina que se identificava como transgênero, que se assassinou 6 pessoas em uma escola cristã em Nashville,
estava consumida pelo ódio racial de esquerda contra os brancos como privilegiados, de acordo com 3 páginas do Diário da Atiradora divulgadas pelo podcaster Steven Crowder na segunda-feira. Mate aquelas crianças, aqueles branquelos. A expressão branquelos aqui, o branquelo ele não é tão pejorativo quanto o termo em inglês, que é o cracker. É altamente pejorativo. Indo para escolas particulares, elegantes, com aquelas calças caque. Me dói, minhas filhas vão para a escola de calça caque. E mochila esportiva com os Mustangs do seu pai, etc. Eu não dirijo Mustang, eu sou partidário do Elon Musk. Eu dirijo Tesla. Mas é a mesma filosofia. A atiradora dizia, eu desejo atirar em vocês, seus pênis fracos, com seu cabelo amarelo de esfregão. Olha o ódio ao branco, né? Quero matar todos vocês, seus pequenos branquelos, um bando de viadinhos com seus privilégios brancos. As 3 fotografias das páginas do Diário da Atiradora foram obtidas por Crowder, que informou que sua equipe de investigação confirmou independentemente a autenticidade das imagens. O Daily Wire também confirmou a autenticidade das imagens. As entradas do diário também revelam um cronograma para o dia da morte, que começa às 7 horas da manhã, com se arrumar, e terminando depois das 12h37 da tarde, com hora de morrer. Eu espero ter uma alta contagem de mortes, pronta para morrer, hahaha. Escreveu ela em uma entrada de diário datada de 27 de março, o dia em que o horror atingiu a escola de Covenant. Os devaneios refletem a inveja de uma sociedade estável e produtiva, que é visada como dominante e privilegiada pela teoria racial crítica marxista, propagada em muitas escolas públicas. E o Ron DeSantis foi muito criticado porque proibiu o ensino dessa bosta aqui nas escolas da Flórida, o governador republicano do meu estado. A atiradora, que a gente nunca nomeia, se gabou para um amigo antes do tiroteio que havia deixado provas suficientes e que deixavam claros os seus motivos. A polícia reconheceu esse fato após o tiroteio. Depois do tiroteio, o chefe de polícia de Nashville, John Drake, prometeu ao governador republicano Bill Lee que o manifesto em breve seria divulgado. O tiroteio de Covenant foi uma tragédia além da compreensão, os habitantes precisam de clareza, estivemos em contato, blá, mas o Drake não cumpriu essa promessa. Durante a maior parte de um ano, ou seja, até agora, e nós só tivemos acesso graças ao vazamento, né, o Departamento de Polícia de Nashville se recusou a divulgar o manifesto, citando uma série de desculpas contraditórias. E aí eles contam aqui toda a história do que eles fizeram. Teve um juiz de Nashville que emitiu uma ordem, depois eles conseguiram uma contra-ordem. O que esses caras, eu não vou ler a reportagem toda, eu quero comentar algumas coisas com vocês, a gente já estourou o tempo do programa. Eu preciso começar a ajustar esse tempo do programa, mas não tem problema, vamos estourar. Bom da gente não estar na televisão, é que eu posso estourar um pouquinho. Porque eu passei anos, nós passamos anos, né, ouvindo a história de que o discurso da direita era discurso de ódio, que era perigoso. Foram anos ouvindo que se a direita propagasse o que propaga, né, liberdade, valores cristãos, família, Estado mínimo, responsabilidade fiscal, responsabilidade individual, todos esses termos seriam um perigo. Um perigo. Questionar, cobrar a transparência do sistema eleitoral. Não, isso é um perigo. Um perigo para os negros, um perigo para a comunidade LGBTQ, XYZ, um perigo para os oprimidos, um perigo contra a democracia. Essa é a justificativa para a censura contra os conservadores, e eu não estou exagerando, porque o ministro da Justiça, do Lula, o Flávio Dino, literalmente disse nesse ano, abre aspas, não existe liberdade de expressão para quem está espalhando pânico e ameaças contra escolas. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar criança nas escolas. Eu estou repetindo ipsis literis. Essa foi a justificativa do ministro da Justiça para pedir censura à direita nas redes sociais. À direita! Mas quando nós vemos uma doente mental usando o discurso da esquerda para cometer o ato mais monstruoso que alguém pode cometer, nada. Vamos proibir?
A teoria crítica racial ensinada nas escolas, nas universidades certamente, mas em escolas. A teoria crítica racial que é a base... Pergunta essa... a irmã da Marielle lá, esqueci, Aniele, semi-analfabeta. Tudo que ela repete é teoria crítica racial. Vamos proibir? Vamos proibir o ódio aos cristãos que a esquerda promove todos os dias? Que ao qual a assassina, monstra, não existe monstro, né? Mas monstro, repetiu? Vamos proibir? Vamos proibir a Ramais News? Antigamente chamada de Globo News, não sei se já mudou a... Ou nada disso é discurso de ódio? Ora, se eu sou o responsável, o mentor intelectual, como dizem, de gente que fez baderna que eu mesmo condenei, se eu sou mentor intelectual do outro, como me acusou o energúmeno, mentor intelectual do outro que entrou atirando em uma festa de petista, sei lá o quê, então a esquerda é mentora intelectual dessa trans que matou as crianças na escola cristã. É mentor intelectual do Adélio Bispo. Porra, mas não falam pio, não dá para você ter peso e medida diferente. E claro que tem ideias têm consequências, né? Eu até falo, o livro, eu cito no meu curso, inclusive, e as ideias assassinas têm consequências assassinas, principalmente na mão de doentes mentais. E existe sim, é uma distinção importante. Não tem nada no discurso da direita de que seja de ódio. Quando você critica uma instituição por ela não estar funcionando bem, se vem um doido e faz alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, porra, o que eu tenho com isso? Pelo contrário, eu sou o cara que ora pelo Alexandre. Sempre sou contra a violência. Agora, a esquerda? Não, a esquerda não. A esquerda diz que há um genocídio de negros, da população indígena. Eles usam esse termo, genocídio. Ora, se há um genocídio, essa menina trans está justificada. Principalmente quando essas ideologias caem na mão de gente doida. E é isso que a gente precisa deixar claro, nós estamos falando de uma pessoa com doença mental, que é o segundo aspecto dessa história. A nossa sociedade não reconhece mais isso. Repara, eu não tenho nada, eu não sou púdico, os meus amigos cristãos ficam até chateados, porque eu não acho que o enfoque de Cristo seja esse, mas eu não tenho nada contra a sexualidade, a preferência sexual das pessoas, vocês não vão falando. Eu sei que existe um ideal e existem os marginais, e eu acho que pode haver tolerância contra isso. Quer ser trans, quer ser teu fetiche, eu não tenho nada com isso. Todos os direitos para essas pessoas. Agora, quando a pessoa acha que é uma mulher, se eu começar a me achar uma mulher, ou uma mulher começar a se achar um homem, que de fato é um homem, a pessoa nasceu com piu-piu e acha que é mulher, nasceu... Tira no jardim de infância. Meninos têm pênis, meninas têm vagina. É uma coisa que todo mundo sabia. E agora até o Neil deGrasse Tyson fica querendo ficar, não, o gênero é um espectro, as pessoas se... Mas se você não sabe o que você é, que é diferente do travesti que sempre teve, não, é o sujeito que se acha. Não é a Vera Verão que era uma quase mulher. Epa, quase bicha não, sou quase mulher não, se acha mulher. Então, meu amigo, se você tá com isso, você tá com um problema mental, você precisa de ajuda. Da mesma forma que alguém que acha que é Napoleão Bonaparte, precisa de ajuda, pô. E se você não sabe que você tá... quem você é, se você tá em estado de patologia mental, a sociedade não pode determinar, não pode deixar que você tenha armas de fogo. Mas se o que acontece é o que a esquerda diz, que na verdade quem acha que é de um outro sexo, o Neil deGrasse Tyson, ou de uma outra espécie, porque agora nós temos os furries, que são pessoas que acham que são bichos. Então pessoas que não querem mais um banheiro
de gênero diferente, elas querem uma caixinha de areia para fazer xixi. Eu não estou inventando esse tipo de coisa. Ou os MAPs, Minor Attracted Person. Se você acha que uma pessoa dessa está em perfeito estado de saúde mental e que eu sou especiofóbico, sei lá, porque eu não acredito que você seja um homem, ou não acredito que você seja um dromedário, que o problema está em mim, que a pessoa está ótima, então não tem por que proibir essa pessoa de ter arma de fogo. Ou de afastar essa pessoa do convívio social. Vocês querem saber por que nos Estados Unidos tem mais mass shooting do que no Brasil? Porque a crise psiquiátrica aqui nos Estados Unidos é mais grave. Duas das maiores causas, maiores crescentes aqui nos Estados Unidos de morte: suicídio e, antes disso, overdose. Inacreditáveis os números. Agora, no Brasil, a gente cuida um pouco mais dos malucos, dos nossos malucos, né? As estruturas familiares são mais fortes, todo mundo tem um maluco na família. Mas as pessoas são menos sozinhas. Aqui nos Estados Unidos as pessoas são mais sozinhas, mais isoladas. Vocês não acreditam a quantidade de pessoas que estão solitárias aqui. Solidão é o maior mal da América. As famílias são menores, são menos unidas. E como você tem um movimento antimanicomial muito forte, os doidos ficam soltos por aí. Então, virtualmente, todos os mass shooters, os atiradores em massa, eles já tinham dado problemas, sinais de problema psiquiátrico. E quem diz isso não sou eu, é o próprio FBI. O FBI há muitos anos que estuda isso, assim como no Mindhunter. Quem não assistiu a série, muito boa, uma das melhores séries do Netflix. O Mindhunter, eles estudam os serial killers, né? Mas os atiradores de massa, você tem um padrão. Problemas familiares e tal, pessoas com problemas psiquiátricos, enfim, doenças mentais. Assunto muito sério. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho falado de assuntos que... uma parte do meu trabalho é trazer assuntos que não são falados no Brasil, para a gente discutir sempre temas mais amplos. Eu estarei de volta com vocês na terça-feira, às 3 da tarde, no terceiro episódio do Paulo Figueiredo Show. Se não estiver aqui, porque o Alexandre me derrubou, eu vou estar no meu Locals, que ele não consegue me derrubar. O link para o Locals está aqui na descrição. E eu espero vocês na terça-feira que vem. Se inscrevam no canal do Fio Diário, se você estiver no canal do Corte Paulo Figueiredo. Se você estiver no canal do Fio Diário, se inscreva no meu canal de corte. Me dá uma força lá no meu canal de corte, que está precisando crescer. Meu canal, o outro tinha 1.100.000 pessoas, o canal de corte está com 75 mil. E se você puder curtir o vídeo também, eu agradeço. Até o próximo. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.